Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, demorou um pouquinho, né? Mas a gente volta agora com a quarta aula. Hoje é dia 27 de agosto de 2017 e a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre Grécia. Eu vou direto continuar a falar um pouquinho com vocês sobre aquele período arcaico, né? Período arcaico da Grécia. Nós estávamos conversando na última aula sobre Atenas, falei que era democrática, falei que tinha uma sociedade móvel, desenvolvia-se em torno do comércio. É importante lembrar que a democracia ateniense sempre é um ponto de comparação para o desenvolvimento político do Ocidente. Há uma comparação inevitável entre a democracia ateniense e a democracia moderna. Vamos lembrar alguns pontos fundamentais. A democracia ateniense não permitia o voto da mulher e permitia a escravidão como fundamental para liberar os cidadãos livres para votar. Uma aberração hoje em dia, as duas coisas, né? Nós temos nas democracias ocidentais, obviamente, a proposta da inserção da mulher, obviamente, não se fala mais, né, nessa ideia da exclusão feminina. Isso foi uma conquista durante os séculos 19 e 20, e a escravidão não faz o mínimo sentido também. A gente não tem mais esta proposta do trabalho escravo nas sociedades modernas, né, ocidentais pelo menos. A gente tem uma ideia de trabalho livre. Portanto, a escravidão é uma aberração, né, uma coisa extraordinária, condenável no mundo de hoje. E na antiguidade ocidental, na Grécia e em Roma mais tarde, ela era até desejável. Fechou? Esparta, que é o ponto de partida da nossa aula de hoje. Vamos contrapô-la com a cidade de Atenas. Esparta era oligárquica. Esparta era agrícola. Esparta tinha uma sociedade imóvel. Os espartanos, como vocês sabem, são muito conhecidos por serem bravos guerreiros. Na verdade, a fundação de Esparta ocorreu com os dórios. Lembrando que lá em Atenas foram os jônios, em Esparta os dórios, que já eram lá no período pré-homérico, lá atrás, antigos guerreiros, temidos, provocaram a diáspora. E, portanto, quando fundaram a sociedade espartana, ou a cidade de Esparta, acabaram levando, carregando esta origem guerreira para os espartanos. Eles são, portanto, aí herdeiros deste ímpeto para a guerra, né? Bom, quando chegaram os dórios na região do Peloponeso, uma área que extraordinariamente, dentro da caracterização mais ampla do relevo montanhoso grego, possibilitava a agricultura, a Península do Peloponeso, uma península mais a ocidente da Grécia, que se desenvolve, ou que possibilita o desenvolvimento da agricultura. Eles acabaram escravizando grande parte da população na região, a população que conseguiu fugir, se salvou, beleza, mas alguns não conseguiram e acabaram escravizados, ou passaram a desenvolver, ou a obrigatoriamente se tornar servos dos dórios. Aí a gente pode pensar na origem da sociedade espartana a partir daí. Há quem diga que os espartanos, especificamente, ou esparcíatas, são os donos da terra, os donos do poder, e são aqueles que possuem os servos para exploração. Esses seriam, portanto, os esparcíatas, descendentes diretos dos dórios. Os ilotas, a maior parte da população, seriam aqueles escravizados de origem, né? Eles teriam, então, sido forçados ao trabalho. Então, há quem diga que são escravos, há quem diga que são servos, só uma questão técnica aí, mas são homens forçados ao trabalho. Ainda existe uma terceira categoria intermediária entre dórios entre ilotas, né, quero dizer, e espartanos, que são os chamados periecos. Eles ficam então no meio lá. Espartanos, periecos e ilotas. Esses periecos seriam homens livres, artesãos, etc., que morariam na periferia da cidade de Esparta.
Beleza, vamos pensar então que esta sociedade é calcada na guerra por conta desta origem já guerreira dos dórios e por uma necessidade de manter sempre em seus devidos lugares os dórios em muito maior número, como eu já falei, com uma possibilidade constante de rebelião. Os espartanos, politicamente, portanto, podem ser entendidos como uma oligarquia. Uma oligarquia porque um grupo apenas comanda a cidade, que é o grupo dos espartanos. E essa educação militarizada é restrita à elite. Portanto, eles podem entender-se como soldados cidadãos. Quer dizer, a cidadania ela é limitada na oligarquia ali, dentre os próprios espartanos. E o exercício militar é uma ligação direta com a cidadania. Beleza? Legal. Vamos pensar então já na ideia de um contraponto entre Atenas e Esparta. Os vestibulares adoram fazer isso. E aí a gente resume a questão e parte para o período clássico, tá? Então vamos lá. Atenas democrática, Esparta oligárquica. Atenas comercial, Esparta agrícola. Atenas com a sociedade móvel, Esparta sociedade imóvel, regida pelo nascimento. Legal. Período clássico. Bom, o que aconteceu no período posterior ao arcaico? O que caracteriza esse período que vai dos séculos 6 ao 4 a.C., então 6º ao 4 a.C., é a entrada dos persas. Os persas se caracterizaram como um inimigo comum aos atenienses, espartanos e demais cidades. Então os persas acabaram forçando uma união destas cidades em torno, obviamente, da liderança de Atenas e Esparta. Esta união ficou sendo conhecida como Liga Helênica, como os gregos se autodenominavam, Liga Helênica. Esta liga conseguiu vencer os persas. Então estas são as chamadas guerras médicas ou guerras medo-pérsicas. Por que médicas? Porque um dos povos que os persas dominaram antes de chegar na Grécia foram os medos. Eles, persas, originaram-se no Irã, atual Irã. E o norte do Irã era onde estava situada a Média, justamente então a área que os persas dominaram antes de partir em direção ao Ocidente. Então, quando partiram para o Ocidente, já incorporaram a cultura médica e chegaram a enfrentar os gregos já com esta cultura anexada. Portanto, a gente pode chamar estas guerras de guerras pérsicas ou médicas, por conta dos medos, ou até medo-persas, ou medo-pérsicas. Legal? O fato é que os gregos conseguiram, com a sua união, o que já os descaracteriza, o que os leva à descaracterização daquilo que mais alçou a história, que era a sua independência, a sua autonomia, a sua principal característica, portanto, foi desfeita por conta dessa necessidade de união. Então a gente já pode pensar isso como um ponto fundamental deste período. Pela primeira vez, a autonomia das cidades foi deixada de lado por conta de algo extraordinário, uma necessidade de se unir para lutar contra os persas. Venceram. Qual foi o destaque? Foi Esparta? Não. Aí que veio uma coisa bem legal. Não foi Esparta. Quem se destacou? Atenas. Os espartanos, como vimos agora há poucos minutos, não podiam deixar muito a cidade abandonada, porque os ilotas eram em maioria. Se saíssem com toda a sua força, os ilotas poderiam tomar conta da cidade. Portanto, os atenienses é que acabaram, de certa maneira, se destacando nessas guerras médicas, levaram essas guerras nas costas, em grande parte. Claro, os espartanos tiveram alguma participação importante também, mas sempre como secundários. Quem vai destacar-se é Atenas. Os atenienses, então, passaram a desenvolver, após a derrota que imprimiram sobre os persas,
uma nova liga, a Liga de Delos. Liga de Delos. Esta liga não teve participação de Esparta, que em si mesmada, voltada para a sua a sua autonomia, né? Retomando a sua autonomia, não desejava o domínio de Atenas sobre seus quadros. Então, Esparta vai ficar isolado. Esta Liga de Delos tinha um objetivo declarado de organizar uma defesa permanente, ou seja, caso os persas voltassem, eles estariam prontos, eles gregos, para defender de novo a região. A questão é, os persas não voltaram, os atenienses passaram a dominar esta liga com contribuição em dinheiro, em homens, regularmente, e começaram a se tornar hegemônica. A cidade de Atenas desenvolveu uma hegemonia, um império sobre as demais cidades. O resultado disso, obviamente, foi um levante de cidades que não queriam se sujeitar a este império. O destaque da liderança ateniense durante esse período era Péricles, né? Inclusive o século V, conhecido como o século de Péricles, 5 a.C., claro, né? O levante das cidades rebeldes em torno de Esparta como sua grande líder ficou sendo conhecido como a Liga do Peloponeso, e um conflito entre a Liga do Peloponeso e a de Delos, o que sobrava dela, chamou-se Guerra do Peloponeso. Este confronto levou 30 anos aproximadamente, né? E acabou com a vitória de Esparta. Mas o fundamental é que estas cidades se autodestruíram e as suas aliadas envolvidas durante 3 décadas, basicamente. Isso significou a destruição e enfraquecimento da Grécia, o que levou à entrada de um outro povo do norte, ao norte da Grécia, que são os macedônios. Tá? Os macedônios vão entrando e vão ocupando a região. Os macedônios são aqueles do grande Felipe II e do maior ainda Alexandre o Grande. Qual é a grande característica deste período agora conhecido como helenístico? Justamente a ideia de que o Alexandre, muito cioso, muito preocupado com a cultura helênica ou grega, não a destruiu e a levou para o Oriente. Isso fez com que a difusão da cultura helênica para lá levasse ou desse a ela esse ar cosmopolita, mundial, universal. A cultura helênica foi levada para todos os cantos da Ásia. Significa então que o Alexandre, ao espalhar a cultura helênica, ainda a fundiu, a misturou, a miscigenou com outras culturas orientais, o que nós chamamos de helenismo. Então, helenismo é exatamente essa fusão entre culturas oriental e ocidental. Essa é a grande característica do período helenístico, além de, politicamente, a perda da autonomia das cidades-estado, agora de uma maneira mais definitiva, por conta da união destas cidades em torno de um império central, império de Felipe, depois de Alexandre. Valeu, pessoal? Então, retomando a história, vamos lembrar daquela relação entre democracia antiga e democracia ocidental. Dá uma recuperada no vídeo aí para lembrar. Relação entre Esparta e Atenas. Veja lá no vídeo, né, que nós conversamos. E agora a ideia da principal característica do período helenístico. Tchau, até a próxima. Daqui a uma semana a gente volta.